Será que as nossas preces são atendidas? Como que faz para nós termos mais eficácia nas preces dirigidas ao nosso Pai? Será que a prece coletiva tem mais força que a prece individual? Será que precisamos de rituais para adorar o nosso Pai? Essas perguntas e outras mais serão respondidas no estudo do Livro dos Espíritos que vai começar agora. Meu nome é Rafael Soares e estamos começando mais um capítulo do Livro dos Espíritos aqui no nosso canal Espiritualizando. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espiritualizando. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre o Livro dos Espíritos no capítulo da Lei de Adoração. Vamos finalizar esse capítulo para entrar logo em seguida num trecho sobre a vida contemplativa e entrar no subcapítulo aí, a prece. Esse daí já é um pouco mais longo, mas muito instrutivo. Você que está chegando agora, ainda não conhece o nosso canal, antes de mais nada, curta esse vídeo que nos ajuda bastante, comente, deixe um comentário, um emoji, qualquer coisa aí para nós, para que nosso canal possa ganhar maior engajamento, as possam se utilizar também desses estudos, né, para poder ganhar aí um conhecimento a mais no Espiritismo e rumar aí junto de todos nós aí com a parte intelectual sobre o Espiritismo. A gente fica muito feliz que as pessoas participem, a gente fica muito feliz que as pessoas estejam entendendo e absorvendo o que a gente comenta aqui, né? Então, nesse sentido, eu peço para vocês se inscrevam no canal, façam aí a sua parte, curtam, compartilhem e comentem também, que vai ajudar bastante a gente aqui. Não podemos deixar de esquecer também que dia de terça, hoje, nós deixamos no ar o Livro dos Espíritos para vocês poderem acompanhar, né, os nossos episódios. Dia de quarta-feira a gente sobe o Evangelho segundo o Espiritismo e quinta-feira a Revista Espírita, que já está aguardando para fazer aí a próxima estreia, né? Quinta-feira às 8 horas, tá ok? A gente já está trabalhando aqui com o Livro dos Espíritos e logo em seguida vamos trabalhar também o Evangelho segundo o Espiritismo, a qual a gente vai comentando, você vai me vendo aí agora daqui a pouco. Aliás, vamos já então aqui no cantinho da tela e atrás o livro para vocês poderem acompanhar aí também, para aqueles que têm memória visual, né? E aqueles que têm memória auditiva, aqueles que precisam tocar, né, para poder entender melhor, poder absorver mais o contexto do estudo. Para esses precisam do livro físico. Então pegue seu livro aí, não ligue, não se incomode com as mudanças de palavras, que às vezes as edições são diferentes, mas o contexto aqui, o teor é o mesmo, ok? Então você que está aí agora, agradeço a sua presença, firme seu pensamento para Deus, para Jesus, Maria Mãe Santíssima, Chico Xavier, Bezerra de Menezes e outros tantos santos que a gente tem na nossa vida, espíritos de escola, né, que estão aí velando por nós. E vamos para o nosso estudo tão gostoso, tão adorado aí, com as bênçãos do nosso querido irmão Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Na última semana a gente entrou aqui no capítulo da Lei de Adoração. Para quem não lembra, fala sobre as pessoas, né, que adoram a Deus, adoram a Jesus e como o que é certo, o que é errado, se a adoração externa, como que deve ser feita, se pode ser feita em voz alta, se não é, se é interessante cantar, se não é cantar. Então assim, foram algumas opiniões, né, aliás, não são opiniões, né, na verdade são informações com relação às leis de Deus. Então a gente que é espírita entende que a gente deve seguir o Livro dos Espíritos como parâmetro e guia e modelo, obviamente, Jesus, né?
E aqui a gente já entende que não há necessidade de fazer a oração em voz alta, gritando, exalando todo aquele fervor, né? Mas também não está errado fazer desde que seja feito com o coração. É isso que o Livro dos Espíritos trouxe para nós. A espiritualidade falou, né, aqui que você pode orar da forma que você bem entender, desde que seja com o coração. Por isso que o espírita ele tende a respeitar mais as religiões, né, as outras religiões, justamente porque se é feito com o coração ela é bem-vinda, né? Então vamos dizer, o recado que a espiritualidade deixou, e a gente teve um grande exemplo, foi o Chico Xavier, que sempre respeitou bastante, né? Para quem lembra aí aquele programa de entrevista, o Pinga Fogo, a gente viu o tratamento dele com as outras religiões, muito respeitoso, e isso daí fica gravado no nosso espírito, né? Então a gente tenta, né, na medida do possível, ser sempre respeitoso com a religião alheia. E a gente viu lá, inclusive, perguntas de um pastor sobre Adão e Eva, e o Chico, de uma maneira sensacional ali, ele explicou sem ofender. É aquele negócio, é o debate sem o combate, né? Então, sem a disputa. Então, sempre debatendo, mas nunca disputando. É isso que é legal. Esse foi o legado, um dos legados, né, que o Chico deixou para nós. E a gente continua hoje, então, aqui a partir da pergunta 655, né? E a gente vai lendo e tentando aqui comentar, vocês vão de alguma maneira aí absorvendo. E se quiserem comentar, pessoal, por favor, deixe o comentário sobre tudo que vocês entenderem aqui. O que vocês acham sobre um capítulo, o que vocês acham sobre esse tema que a gente está comentando aqui. Entrem e usufruem do canal da maneira que vocês melhor entenderem, beleza? Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Olha que pergunta interessante, pessoal. Merece censura. Censura é uma palavra tão na moda hoje, né? Que a gente não tem como não lembrar. Merece censura aquele que pratica uma religião. Aqui a censura que eles falam é o seguinte, isolar a pessoa, tá? O espiritualidade de isolar. Seria mais ou menos isso, porque o espiritismo não censura ninguém, por mais que a pessoa esteja professando, sei lá, qualquer coisa que seja ao contrário de Deus. Não interessa. A pessoa tem a sua fé, deixa ela no cantinho dela. Vamos lá então. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, tá? Fazendo apenas pelo respeito humano. Aqui respeito eu acho uma coisa que é muito a ser levada em consideração. Respeito humano, tá? E para não escandalizar, olha só, a gente lembra aqui de Jesus falando, né? Se a sua mão for objeto de escândalo, arranque-a, lembra? Então a gente já lembra aqui de uma palavra de Jesus muito, muito usada, né? Numa das suas passagens. Os que pensam de modo diverso, para não escandalizar os que pensam de modo diverso. Então ele fala, nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. A intenção, tá? Não procede mal aquele, olha só pessoal, não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outrem, tá? Então aquele que, de alguma maneira, por exemplo, eu vou numa igreja evangélica, eu não sou evangélico, eu não me adapto ao jeito de trabalhar dos evangélicos. Então eu não professo o mesmo ritual. Há muitas coisas a gente sim professa, mas o ritual não gosto, não curto. É um exemplo, tá pessoal? Não tô falando que não curto mesmo. Mas de repente eu tô lá no meio deles por um convite e respeitosamente eu participo do culto. O fato de eu respeitar e estar ali junto com eles, né? Eu mereceria censura sem ter um amor, mesmo não crendo do fundo da alma, é isso que ele está falando. Se você foi para o centro espírita só porque você
respeita, ou você frequentou a igreja católica porque respeita um amigo que chamou, assim por diante, ele fala, não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outrem. Então se você entra numa igreja e mantém o respeito, mesmo não sendo católico, por exemplo, você não está fazendo mal nenhum. Então ele fala assim, continua, procede melhor do que em que as ridiculize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Então, olha só, eu, sem ter fé naquela religião, vou lá e participo de um culto. Aquele que está lá na frente fazendo por ambição, por amor ao dinheiro, aos olhos de Deus ele é desprezível. Entendeu? Aos olhos de Deus ele se torna desprezível. Então, aquele que conquista a alma das pessoas em busca de dinheiro, olha só, pessoal, uma palavra muito forte, conquista a alma das pessoas em troca de dinheiro. Esse daí, ele se torna desprezível. Então ele vai responder caro por isso, viu, pessoal? É uma encarnação jogada fora, tá? Jogada fora porque é muito feio mesmo se fazer aí de cordeiro e na verdade não é nada disso, né? A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. É a vaidade, né, pessoal? Então, assim, olha só, isso daqui vai cair muito na questão do evangelho, né? Lá no evangelho, segundo o espiritismo, o dá com uma mão sem que a outra, né, veja, dá com a direita sem que a esquerda veja. Esse granjear o aplauso dos homens é mais ou menos isso, né? Então, aquele que faz a caridade tem que tomar cuidado com a vaidade, porque ser enaltecido pelas outras pessoas, a massagem do seu ego é muito gostoso, muito legal. Só que você recebe o prazer disso aqui. Você tem aí os louros aqui. E você ganhou o louro aqui, você não tem mais lugar nenhum para ganhar um louro 2 vezes, vai ficar ganhando prêmio 2 vezes? Não tem sentido. Então é melhor fazer a caridade escondidinha, né? Sem ficar levantando, né? Floreando aquilo ali às custas do sofrimento alheio, por exemplo. É melhor você fazer escondidinho, então, né? É muito mais interessante, porque só interessa a um saber do que a gente faz e não faz, é Deus. As pessoas não interessam. Então, esse último pedaço aqui pode ser encaixado nessa diretriz de que Jesus falou, né? Aqueles que fazem, né, agrada a Deus apenas com um fingimento, apenas para arrancar aplauso das pessoas. Então, um sacrifício, aqui um humilhar-se poderia se entender por um sacrifício, visando aí aplauso. Então, isso daí é totalmente errado e a pessoa vai responder. Ela vai deixar de ter aí os seus louros perante Deus, né? E vai continuar na mesma, né? Vai chegar do outro lado lá e não vai entender. Nossa, fiz tanta caridade. Nossa, fiz tanta caridade. Mas fez para os outros ver, não fez para ele, não fez para Deus, não fez por irmão. Principalmente por irmão, né? Que está ali sofrendo. O prazer de você ver a pessoa recebendo ali um benefício que você está proporcionando. Ou às vezes você só... Que nem o pessoal critica muito, por exemplo, a maçonaria. A maçonaria, ela deixa o pessoal da maçonaria deixa a caridade na porta da pessoa e vai embora. Ninguém sabe de onde veio a caridade, né? A gente fica sabendo assim, mas o pessoal critica, né? Criticam às vezes sem saber. Então a gente tem alguns amigos que são e que vira e mexe contam as histórias aí. Vai lá, deixa. Assim, conta em off também, né? Não para ganhar aplauso, mas para mostrar o exemplo, né? Porque se for para ganhar aplauso também, né? Vaidade só. Você tem que conversar, explicar, demonstrar, dar o exemplo para que a pessoa também faça igual, não para você ganhar aplauso. E às vezes fazem ali as escondidas e tem muito mais valor que aquele que né, chama na TV, né? Faz aquela festa, né? Só para
para fazer uma caridade ali. Nossa, que coisa, não? Enfim, tá errado, pessoal. Vamos seguir então quietinho, né? Quietinho que é mais interessante. Aqui agora a 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Então, a adoração individual, a adoração em comum, tá? O que é melhor, você adorar com outras pessoas ou sozinho, tá? Porque você fazendo, por exemplo, um coro, será que o fato de você estar com um monte de gente, ele vai aumentar a energia para poder chegar mais fácil em Deus? Né? Ou sozinho você consegue? Reunidos pela comunhão de pensamentos, dos pensamentos e dos sentimentos. Vamos lá. Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. Veja bem, pessoal, comunhão dos pensamentos e dos sentimentos. Então, se tiver uma pessoa só na igreja, por exemplo, tá lá adorando, mas os outros estão cabeça longe, já atrapalha. Tem que estar todo mundo em consonância, harmônico, tá? O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, não interessa onde você vai estar, se você vai estar na igreja, se vai estar no templo, se vai estar no terreiro, no centro, se você vai estar na sua casa, no quarto, no banheiro, aonde você estiver, Deus vai estar lá com você. Porque senão, o que seria daqueles que estão no mais profundo abismo, sofrendo? Se Deus não está lá, o que vai ser deles? O que vai ser desses irmãos sofredores? Então a gente tem que entender que Deus está em todos os lugares, desde que você lembre dele com respeito. Não interessa se você está no banheiro fazendo suas necessidades, porque Deus criou as nossas necessidades. Então, por que ter vergonha, né, de orar a Deus nesse momento? Ele não vai achar, acredito eu, né, pela sua imensidão, né, sua infinita sabedoria, infinita misericórdia, ele também tem um infinito amor. Então ele vai entender se você vai estar naquela situação ali, fazendo suas necessidades, pensando nele, porque vai ter gente que não vai ter opção. Então quer dizer que Deus vai olhar diferente para aquele que não tem opção? Aquele que tem opção está lembrando dele em todos os momentos. É meio estranho, às vezes para nós mas para Deus vai ser tão agradável quanto fazer uma oração ou adorar ajoelhado, entendeu? Você não tem que dobrar as pernas, você tem que dobrar o coração, o seu espírito. É isso que Deus quer. Não adianta você ajoelhar e continuar orgulhoso. A humildade não é do corpo, a humildade é do espírito, ok? Então você tem que ser humilde, você tem que concordar que existe uma força maior do que você e que ela merece o mais absoluto respeito, né? E o respeitar não é só abaixar a cabeça, o respeitar é agir também, né? É seguir ali aquilo que foi colocado para nós como ensinamento. Então, a partir do momento que você ajoelhou o seu espírito, você dobrou o seu espírito, aí sim, você está sendo humilde. Ok, pessoal? Vamos para a vida contemplativa, que é só uma pergunta, e logo em seguida a gente já entra no capítulo da prece. Nós já estamos avançando em 19 minutos. 657. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Vamos lá, pessoal, vamos lembrar dos monges. Os monges passam a vida inteira contemplando, ok? Será que eles estão fazendo mal, não estão fazendo mal? Tem algum mérito, não tem algum mérito? Se eles não se socializam, será que estão perdendo algum tempo? Então vamos para a pergunta de novo. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, passam a vida só contemplando? A gente fala dos monges, mas tem também outros que vivem de maneira isolada, apenas isolando. Aquelas mulheres, as carolas, né, de igreja, aquelas que só pensam em Deus e não pensam em mais nada, né? Será que eles são melhores do que nós? Será que aqueles beatos,
né? Aqueles que passam em vida a contemplar a Deus, tem mais mérito? Olha só, tem perante Deus algum mérito? Aí vem a resposta, não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Então, aquele que contempla precisa socializar, precisa estar na sociedade, precisa fazer o bem e precisa fazer o mal. Aqueles que se isolam para apenas adorar, está perdendo um baita tempo. Não tá subindo em nada na evolução. Estão estacionando geral, né? Ademais, não fazer o bem já é um mal. Olha só, pessoal. Não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Temos aqui o que fazer, pessoal. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Aqui ele fala, releia lá a pergunta 640. Vamos voltar na 640 que está pertinho, pessoal, só para a gente desenvolver aqui, para vocês não se perderem. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro e é tão culpado quanto este. Lembra que a gente estava falando da última vez, daquele até mesmo que usa, né, por exemplo, o criminoso que rouba, né, o ladrão que rouba e vende, a res furtiva que a gente fala no direito, que é o objeto roubado, aquele que está comprando, está praticando mal, ele está se aproveitando do mal, está praticando mal. Aqui na terra já é crime, lá perante Deus também é, né? Então a pessoa que está se aproveitando de algum mal, ele com certeza está praticando mal também. Então é isso daí, aquele que não faz o bem, automaticamente já está fazendo o mal, né? A prece, pessoal, não é para se apressar, não se apresse. Nós vamos falar a prece, da prece, beleza? Então, agrada a Deus a prece, sem se apressar, pessoal. Vamos lá. A prece agrada a Deus? Vamos lá. A prece é sempre agradável a Deus. É sempre agradável a Deus. Quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida com mais com os lábios do que com o coração. Então, é preferível que você fale com Deus, converse com Deus no seu cantinho. Finja que Deus é um psicólogo. Eu costumo pensar dessa maneira. Melhor psicólogo que Deus não existe, pessoal. Não existe, né? Então, ele te dá as respostas. É só você se concentrar e perceber. Eu recebo resposta de Deus direto. Há algumas bem saltadas aos olhos, outras menos. As que são saltadas a gente percebe com mais facilidade. Você orar num dia por uma situação e a situação acontece no dia seguinte. Pô, não foi Deus, foi quem então? Né? Então a gente percebe. Então, conversar com Deus é muito legal, né? É muito bom porque você desabafa, né? Se você conversa com um psicólogo, também você sabe que desabafa com Deus também. Então, às vezes, você se pegar falando sozinho lá no seu quarto, conversando com Deus, não tenha vergonha não, né? Fica no seu cantinho lá, porque ele vai ouvir, com certeza, já está ouvindo, né? E com certeza aquilo ali vai ser, sim, processado de alguma maneira. Não é palavra jogada fora, não é nada que não vai ser aproveitável, né? Desde que você fale com o coração e que as coisas que surjam do seu coração sejam também nobres, né? Então, ele vai entender a nossa pequenez quando a gente pensa mais na matéria do que no espírito. Ele vai entender quando a gente pedir para que nos dê força para enfrentar um obstáculo, ele vai entender. Ou vai entender também que a gente peça para que tire o obstáculo da frente, né? Ele vai entender, mas ele não vai atender tudo.
porque a gente precisa passar por obstáculos, a gente precisa às vezes passar por algum problema material, a gente precisa uma série de situações. E às vezes, se ele tiver entender o seu contexto, né? Quando ele perceber ali o seu contexto, ele analisar tudo direitinho, ele vai conceder ou não vai conceder. Vai depender de como que tá a sua vida espiritual, né? Se é merecedor ou não é merecedor, de ter um abreviador ou não. E agradecer, né, pessoal? Agradecer. Antes de conversar, se conversa com Deus primeiro agradecendo. Porque nós somos, na nossa situação, bem favorecidos, tá? Por quê? Ah, mas somos favorecidos porque somos melhores do que os outros? Não. É porque mesmo com a dívida que a gente tem, ainda Deus nos permite que a gente tenha saúde, que a gente tenha um lar, que tenha uma família que nos acode, a gente tem um trabalho, ainda tem inteligência para poder estudar, continuar trabalhando. Então tudo isso daí, pessoal, é muito importante. A gente deve agradecer a Deus sempre. Nunca esqueça disso, porque do nosso lado, o vizinho, às vezes não tem uma dessas situações, não tendo na vida, já é um baita infortúnio, né? Então vamos lá, continuando. Agrada-lhe a prece, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não criais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, como eu falei, falar de coisas bobas, né, fútil, orgulhoso, egoísta, a gente vai acabar sendo às vezes, mas não só que não vai tocar Deus, né, pessoal? Não vai tocar Deus. Então nossa prece, ela tem que, como eu falo, peça, mas antes agradeça muito, tá? E peça alguma coisa que seja nobre, né? Peça algo nobre, porque como diz aqui, Deus não vai ficar ouvindo futilidade, não vai ficar dando ouvido para egoísta e orgulhoso. Então vamos tomar cuidado aí, né? Vamos ser nobres ao conversar com o Pai com muito respeito. 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Eu começo com agradecendo e aí a gente vai louvando e pedindo, né? Vamos louvar, Deus seja sempre louvado. 660, pessoal. A prece torna melhor o homem? A prece torna melhor o homem? Sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então, pessoal, olha, quando pedido com sinceridade, um socorro que jamais se lhe recusa. Então, Deus nunca vai nos abandonar quando a gente estiver sincero no nosso pedido, tá? Aliás, Deus nunca nos abandona. Ele só vai agir, ele vai ficar observando sempre, mas só vai agir quando o pedido for feito com sinceridade. O arrependimento sincero, né? O agradecimento sincero, sabe? Você buscar uma ajuda por uma questão nobre, mas com muita sinceridade. Isso daí vai, com certeza, Deus não falta na nossa vida. Vamos lá, questão A aqui. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? Então ele parece que é meio indignado, né? Como é que certas pessoas, né, oram muito, conseguem orar muito mais, né? Não obstante, né, de mau caráter, ou seja, são pessoas de mau caráter, tudo isso daqui, né? Elas ainda oram, né? Então, e aí? O essencial não era orar muito, mas orar bem, ok? Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece
e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. É o porquê junto de novo, pessoal. Vamos lá. 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Pô, mas é claro, né? Utilmente, vamos ver se esse utilmente aqui não interfere na resposta. Será que é útil pedir a Deus que perdão? Vamos lá, vamos lá. Deus sabe discernir o bem do mal. Pô, é o primeiro que sabe, né? A prece não esconde as faltas, então não adianta você achar que Deus vai passar o pano assim sem analisar, hein? Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder, ou seja, você pede perdão pelas faltas, mas muda o caminho com que você anda pisando aí, né? Então não adianta nada você pedir para perdoar e continuar andando, né, de maneira errada. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que palavras. Então não adianta nada ficar orando lá, perdão, pai, perdão, no dia seguinte fazendo tudo errado de novo. Não adianta, não adianta. O Pai do Céu não é bobo, né, pessoal? Não é bobo. Vamos aqui para a última pergunta, para encerrar aqui. Pode-se com utilidade orar por outrem? Orar por outrem. Oxe, claro. Muito bom isso. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. O pensamento, aqui é o Kardec, tá, pessoal? Essas notas miúdas são Kardec. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar força de que necessitem seu corpo e sua alma. Ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desses nossos 30 minutos juntinhos aí, ouvindo um pouquinho sobre a lei da adoração, falando um pouquinho mais sobre a prece, que é muito importante. E no próximo vídeo a gente continua falando sobre isso. Beleza? Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam bem e que Deus os abençoe. Até mais, pessoal.